Bem-vindo ao módulo de psicanálise infantil do curso de psicanálise do CETAPS. Esse é um módulo interessante. Não que você necessariamente precise trabalhar nesse segmento, a terapia com crianças. Mas pelo que já aprendemos até aqui, você entendeu que mais de 90% dos transtornos que no presente, na fase adulta, se tornam neuroses, são oriundos de traumas lá da infância, que não foram tratados, curados, e na fase adulta se manifestam como transtornos. Então, se eu tiver um conhecimento melhor do comportamento infantil, de como a criança se manifesta, fica mais fácil entender esse período da infância do meu paciente agora já adulto, onde os traumas ocorreram. Por que ele reagiu daquela forma? Porque ele teve tal comportamento e tal compreensão a ponto de fazer um registro traumático. Da mesma forma, aqueles que optarem por atender crianças também, será muito mais fácil resolver um trauma infantil que não terá muito tempo ainda depois de ocorrida a vivência traumática. Será muito mais fácil resolver do que 10, 15, 20 anos depois, quando o trauma já gerou um condicionamento que você terá que desfazer. Se você age na infância e já, através da leitura correta de como a criança se manifesta, se você nesta fase consegue extrair dela o trauma instalado, será muito mais fácil, então, ressignificar, trabalhar, trazendo novas experiências para esta criança, impedindo que uma vivência traumática se torne lá no futuro um trauma, ok? Então, este é o propósito, te dar um conhecimento melhor de como a criança se comunica, algo muito diferente do adulto, de como a criança vê o mundo, e de como podemos, ainda na fase infantil, ter uma intervenção terapêutica que bloqueie esta ação, a transformação de uma vivência traumática em um transtorno lá na frente, na fase adulta. Vem comigo. Uma das ferramentas muito importantes dentro desse processo é a ludoterapia, que é a psicoterapia através de brincar, de utilizar brinquedos para se manifestar. Vamos falar primeiro, não é somente da ludoterapia, mas nós vamos fazer essa abordagem inicial usando a ludoterapia. É uma psicoterapia voltada para o tratamento psicológico de crianças. A principal ferramenta dessa abordagem é a brincadeira. É através do ato de brincar que o psicólogo ou psicanalista, qualquer profissional da área emocional comportamental, tem acesso ao mundo interior da criança e consegue ajudá-la a superar os desafios que a afligem. Com jovens e adultos, é possível aplicar técnicas terapêuticas diretas e de ligeiro confronto de ideias e crenças para estimular insights ou outras formas de pensar. O insight é sempre aquele momento eureka. Encontrei o trauma, a vivência traumática. Já com as crianças, foi preciso desenvolver um método correspondente às suas capacidades cognitivas.
Os próprios pais e familiares já conseguem observar como é difícil conversar logicamente com as crianças sobre o que as aborrecem. Por se expressarem de maneira única, suas atitudes são mal interpretadas e muitas vezes silenciadas pelos adultos. Esta abordagem surgiu para possibilitar a análise comportamental das crianças por meio de uma linguagem que conseguem entender e replicar, o lúdico. Então, a ludoterapia, que é uma terapia utilizando o lúdico. E o que é o lúdico? Brincadeiras que permitam à criança se expressar livremente. Uma série de brincadeiras foram pensadas, foram elaboradas para fazer com que a criança esteja à vontade, para que a criança, no ato de brincar, manifeste aquilo que está em seu inconsciente, aquilo que a incomoda, aquilo que para ela já está sendo uma vivência traumática. E ela, que não se expressa da mesma forma que o adulto, não dá para utilizar com a criança a mesma metodologia, aquele relaxamento pleno lá no divã, levá-lo a falar de períodos da sua vida, porque algumas vezes ele está vivendo o primeiro, o segundo período ainda. Então o processo é diferente. Ele está muito próximo do evento traumático ainda. É fácil quando deixamos a criança muito confortável e à vontade, ela manifestar através do lúdico, de uma brincadeira, algo que a incomoda, ok? Então, é a forma de expressão da criança, dela manifestar o que a incomoda através da brincadeira e até mesmo pela rejeição do brincar, algo não comum na criança. Toda criança, se você promove o ambiente e os equipamentos corretos para que ela esteja ali à vontade brincando, e ela não brinca, algo muito sério, muito errado está acontecendo. Até quando não brinca, ela está se comunicando, te mandando uma mensagem. O início da ludoterapia. Em 1920, a psicanalista Melanie Klein, que viveu de 1882 a 1960, desenvolveu o método de brincar para analisar o comportamento infantil. Essa técnica permitiu acessar o inconsciente, bem como memórias e experiências recalcadas das crianças. Melanie Klein é a maior referência dentro de psicanálise infantil, é quem mais estudou, mais aprimorou técnicas, e toda pessoa que quer avançar neste segmento da psicanálise infantil vai ter Melanie Klein como uma referência. De acordo com a sua teoria, o brincar é capaz de mostrar as fantasias, interesses e apreensões projetados nos brinquedos e nas brincadeiras pela criança, influenciados principalmente pelo relacionamento com os pais. Assim, é possível fazer correlações com experiências reais para descobrir a origem do problema. Afinal, a criança representa na brincadeira o mundo que conhece. Este método também é extremamente eficaz no tratamento terapêutico de crianças que sofreram traumas, como abusos ou acidentes ou morte de um familiar. Ele possibilita que elas expressem sentimentos profundos e seguramente revivam lembranças sobre o ocorrido até que estejam prontas para falar. Anna Freud, filha de Freud, viveu de 1895 a 1982,
a filha mais nova de Sigmund Freud, também desenvolveu estudos sobre a ludoterapia. Diferentemente de Melanie, Ana acreditava que o brincar é uma forma de autoexpressão, não de representação simbólica do eu interior da criança. Ou seja, a diferença entre as duas é que Melanie criou brincadeiras para criar uma via de acesso para o inconsciente da criança. Por isso esse eu interior, a fim de extrair traumas. A visão de Anna Freud é que a criança tinha o lúdico para comunicar. Era uma forma de comunicação, mesmo consciente. Como a comunicação oral era prejudicada até por sua idade, pela timidez de expressar talvez o que havia ocorrido, o lúdico era uma forma de comunicação, de autoexpressão. Em suma, seja na visão de Melanie, mais aceita pela psicanálise, ou de Anna Freud, o importante é que, através do lúdico, a criança consegue se comunicar com o adulto, expressar aquilo que a incomoda, aquilo que foi traumático para ela. O brinquedo tinha como objetivo seduzir a criança para o atendimento terapêutico e ser associado a uma ação educativa, segundo Anna Freud. Logo, a abordagem de Ana era mais psicopedagógica do que analítica. Por isso, a metodologia de Melanie é mais aceita no meio psicanalítico. O brincar era uma atividade secundária para Anna Freud. Na realidade, a via primária e mais importante seria a comunicação através do lúdico. Ela também trabalhou o estabelecimento de laços de confiança entre o terapeuta e a criança, tendo o brinquedo como ponto de partida. Características da ludoterapia. O consultório psicológico para o atendimento da criança contém jogos de tabuleiro, bichos de pelúcia, bonecas, papel e lápis de cor e muitos outros brinquedos. Então vamos entender. Melanie Klein, seguidora de Freud, alguém que cursou a escola freudiana, uma grande psicanalista em seu tempo, ela começa então a se dedicar à psicoterapia infantil. Algo que Freud teve as suas experiências, escreveu livros sobre isso, mas não era a sua principal linha de estudo. Ele se dedicou mais à área dos adultos. Então, Melanie Klein, com esse entendimento de que os transtornos surgem, em sua maioria, na infância. Então, se essa criança afetada por uma vivência traumática, que já tem uma alteração comportamental percebida pelos pais, se ela puder ser assessorada, ser trabalhada durante essa fase, além de ser muito mais fácil reverter o trauma, nós vamos impedir que ela viva anos e anos sofrendo com um transtorno, até chegar na fase adulta, onde ela, justamente por não suportar mais a situação, vai em busca de ajuda, do tratamento terapêutico. Se nós pudermos intervir lá na infância, além de resolvermos o problema muito mais fácil, estamos poupando anos e anos de sofrimento psicológico de uma pessoa. Por isso ela se dedica a esta área. E na sua visão, o lúdico é uma forma
da criança relaxar, estar à vontade e, desta forma, aquilo que é a vivência traumática se manifestar. Ou seja, o inconsciente acaba projetando a vivência traumática. No caso de Anna Freud, filha mais nova de Freud, que também resolve abraçar esta área, ela vê o lúdico apenas como uma forma de comunicação da criança. Não que ainda o trauma esteja lá no inconsciente. Para ela, devido estar lidando com criança ainda, esse trauma ainda está na área consciente. A criança apenas tem dificuldade de manifestá-lo de forma oral, talvez por timidez, talvez por medo. Então, ela não se comunica como um adulto faria. E o lúdico é esta forma de destravá-la, de fazê-la se comunicar, se autoexpressar e aí evidenciar qual foi o acontecimento traumático. Essa é apenas a diferença entre as duas. Mas, em ambos os casos, aquilo que precisamos se manifesta através do lúdico. A criança vai falar, vai manifestar, vai se comunicar através do lúdico, através de um desenho, que nós vamos também ver nessa mesma aula. E Melanie Klein, logicamente, ela se tornou uma referência, ela escreveu inúmeros livros, ela tem um material muito mais amplo, muito mais rico do que Anna Freud. Por isso, ela é a referência dentro de psicanálise infantil, ok? Esses são os recursos utilizados pelo profissional para analisar o comportamento da criança. Além disso, são feitas brincadeiras para incentivar a criança a se expressar de forma espontânea. A criança não consegue compreender completamente as suas emoções, pensamentos e interpretações do mundo externo, além de não ter as capacidades linguísticas necessárias para se comunicar com coerência. O autocontrole é pouco desenvolvido. Por isso é mais fácil exteriorizar sentimentos através do choro, da birra, da manha e, enfim, do ato de brincar. A ludoterapia consegue acessar os conflitos, medos e dificuldades mais íntimos da criança, pois, de certa forma, ela sabe o que está expondo no momento da terapia. Ela representa situações vividas no cotidiano familiar e escolar, as quais não se sente confortável para compartilhar com a família ou não sabe como fazê-lo. Com o brincar, a criança sente-se segura o suficiente para contar segredos sutilmente ao analista. Há diversas técnicas terapêuticas utilizadas nesta modalidade de psicoterapia. Vamos conferir? Então, veja bem, esta é uma forma encontrada por Melanie Klein de trazer tranquilidade para a criança. A criança que teve uma vivência traumática se torna uma criança mais ansiosa, mais fechada, mais introvertida. Tudo isso causado pela vivência traumática. É esta mudança comportamental que é perceptível pelos pais, ou talvez por um professor, e que vai denunciar algo está errado com esta criança. Então, a técnica é, primeiro, deixar essa criança confortável, extremamente à vontade, porque ela desenvolveu defesas psíquicas. Por isso está introvertida.
ela se bloqueia. É como um estado de alerta com medo de que ocorra a mesma coisa novamente. O ato de brincar relaxa a criança, faz com que ela esqueça da vivência traumática e, relaxada, ela possa interagir. As resistências são quebradas, o sistema de alerta dela é relaxado. E aí ela pode manifestar aquilo que a está incomodando. Quando você interage com ela no lúdico, você ganha a confiança da criança. Você começa a fazer parte do mundo infantil dela. Você gera fantasias com ela dentro do lúdico e se torna participante do seu mundo infantil e fantasioso. É aí que você ganha a confiança desta criança, para que ela manifeste o que a incomoda, para que você ganhe a confiança dela e a destrave, a leve a falar do que a está incomodando, do ocorrido, da vivência traumática.